Meu amigo vascaíno, nada está bem. A gente vai falar muito aí sobre o jogo de ontem. A gente não pode aqui deixar barato, a gente não pode deixar para lá, a gente não pode achar que é normal o que aconteceu ontem. E a gente vai falar muito aqui também sobre o mercado da bola, porque tem jogadores chegando. Parece que bateu um desespero. O Vasco acertando aí com alguns jogadores aí com técnica duvidosa e deixaram para a última hora e tá esse desespero todo aí. Porque tá faltando 12 dias para fechar a janela, agora tá a corrida contra o tempo. A gente, além da situação do Benjamin Garré, que fechou ontem com o Vasco, a gente vai falar sobre outros jogadores que também estão fechando. Vai resolver o problema do Vasco? A gente vai discutir aqui nesse vídeo. Peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal, para que a gente possa ter voz ativa aí contra essas pessoas que fazem mal ao Vasco da Gama, administrativamente falando. Pessoal, ontem foi uma grande vergonha. Não tem essa, o time do Flamengo é melhor. Todo ano a gente fala a mesma coisa, que o time do Flamengo é melhor. E esse discurso é um discurso de apequenamento. De tanto ficar falando que o time do Flamengo é melhor, são 33 jogos e só 4 vitórias para o Vasco. Em 33 jogos. É de tanto deixar para lá o poder de insurgir. Você não pode perder, você tem que reclamar, cara, porque do jeito que tá, não dá para ficar. O Vasco entrar no Campeonato Carioca do Rio de Janeiro e em 10 partidas só ter 3 vitórias, o Vasco só ganhou 30% dos jogos que disputou no Campeonato Carioca. Cara, é muito pouco. E a gente fica pensando, porra, será que o Vasco passa do União Rondonópolis? Como que vai ser o Vasco aí no Campeonato Brasileiro se continuar desse jeito? Então a gente não pode deixar para lá, porque assim como o Vasco da Gama ontem adotou uma postura covarde no primeiro tempo, o Flamengo só deixou o Vasco jogar 20 minutos ontem. 20 minutos foi aquilo que o Vasco jogou no segundo tempo. Aí depois o treinador simplesmente modificou o time do Flamengo, tomou conta de novo do jogo. O Vasco jogou 20 minutos e olhe lá. Muito pouco, não mereceu ganhar, foi uma vergonha, uma mediocridade. E a gente sabe que o Pedrinho está devendo, o Pedrinho não tem condição. Marcelo Santana, não dá nem para colocar a culpa somente no Carille, porque apesar do Carille ter culpa, Marcelo Santana também não contribui. O Pedrinho, vendo tudo aí que o Marcelo Santana está fazendo, não toma uma atitude, daí fica difícil. Ou a torcida reage, ou a torcida vai ver o Vasco passando sufoco aí. Bom, mas a gente fala aqui da situação aqui de reforço nesse momento. Por quê? O Vasco fechou ontem a contratação do jogador Benjamin Garré. O jogador vem em definitivo, como eu anunciei ontem para vocês, tá? O Vasco aceitou pagar 2,5 milhões de euros pelo atleta, cerca de 14 milhões e 200 mil, mais 1 milhão de euros aí, atrelados a metas aí, entre ele atuar 40% dos jogos, né? E 200 mil euros se o Vasco for aí para Libertadores. Então, cara, uma negociação que pode chegar a 20 milhões de reais a situação do Benjamin Garré. Benjamin Garré
vai ser útil para o Vasco? Claro que vai. O Vasco não tem um jogador no plantel como o Benjamin Garré. Mas, pessoal, vamos combinar aqui, não é craque. Esse jogador não vai botar a bola debaixo do braço para resolver sozinho. O Vasco precisa de muito reforço. Então, o Benjamin Garré se junta aí ao nosso Daniel Fusato, Lucas Freitas de Oliveira, o Tietchan, né? Para a gente ter um elenco mais forte. Pois é. Agora a gente vai falar aqui de outras negociações que estão em curso e o Vasco está aí para poder fechar. A situação do jogador Lloyd Augusto. Tá? Hoje eu não consegui dormir, assisti o jogo do Alan Ayespor Clube lá do Lloyd na Turquia. Irmão, o cara foi expulso no jogo. Depois vai estar aí na Net Vasco, vai estar em tudo que é lugar. O Lloyd foi expulso no jogo. Foi xingado de tudo que foi nome. A torcida pegou no pé. O time dele perdeu por 1-0. O jogador é muito limitado tecnicamente. É muito limitado, irmão. A gente vai torcer para que dê certo, mas é muito limitado. E aí, o que acontece? Parece que foi a última partida do Lloyd Augusto com a camisa do Alanya Sport. Isto porque o Vasco da Gama atendeu ali as exigências, tá, do Clube Tour. O Vasco fez uma proposta de compra parcelada, tá? O Vasco chegou a 1,5 milhão de euros para contratar o Lloyd Augusto. É aquela situação. É a necessidade que deixaram para a última hora, e o Vasco está contratando para tentar ter jogador no elenco, porque não tem ponta, tá? O Lloyd Augusto está chegando aqui no Vasco e simplesmente hoje foi expulso na partida. Bom, o seguinte, sobre a situação aí envolvendo o jogador Fabinho, a torcida do Vasco está pedindo muita contratação do Fabinho, porque o Fabinho fez gol lá no jogo contra o Cruzeiro, contra o Galo. Um jogador que em 6 partidas tem 2 gols e 2 assistências. O pessoal está pedindo muito o Fabinho aí. O Vasco fez uma proposta de 1,5 milhão pelo Fabinho, também, de dólares, para ter os serviços do jogador aí. Então, assim, é uma proposta muito boa que o Vasco fez ao Fabinho, e o Vasco agora aguarda o parecer do América do Rio Grande do Norte. Internamente, né, a proposta do Vasco foi possivelmente a melhor, porque ninguém vai fazer. O jogador tem proposta, mas o contrato dele está terminando em dezembro de 2025, pode assinar um pré-contrato em junho. Então, ninguém fez uma proposta aí como o Vasco da Gama fez pelo Fabinho, né? E para encerrar, cara, o Vasco está fechando também a contratação do Nuno Moreira, jogador lá do Casa Pia, já está em tudo que é local, isso já está na Record, que é um jornal de esporte lá de Portugal, já está na bola. Cara, tá chegando aí o Nuno Moreira. E aí, cara, o Vasco teve uma grande decepção ano passado ao contratar o Cleiton do Casa Pia. E o Cleiton tinha bons nomes lá no Casa Pia. O Vasco está cometendo o mesmo erro de contratar esse Nuno Moreira. Porque assim, é um jogador que surgiu nas categorias do Sport em Lisboa, nunca se firmou no time principal do Sport em Lisboa, tá? Sempre jogou no Sport em B. Aí depois esse jogador ele foi para o Vitela, certo? Lá em Portugal, e foi jogar no Casa Pia. Então não dá para entender o que se passa pela cabeça dessa diretoria. E hoje já vi criador de conteúdo falando que esse cara joga pra caramba. Joga rigorosamente nada.
É uma aposta aí que o Vasco está fazendo, como foi o Maxime Domingues. É a mesma coisa. É a mesma coisa que o Vasco trouxe lá de Portugal. Então, assim, a gente pede a diretoria do Vasco, porque pedir não custa nada. Está faltando 12 dias aí. Cara, que vocês tragam jogadores que verdadeiramente, pô, vão dar jeito, cara. Porque esses 4 jogadores aí, Garré, Lloyd Augusto, Fabinho, Nuno Moreira, desculpa, irmão, o Vasco vai passar sufoco nas competições que for disputar. Deixa aí o seu comentário é de suma importância. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Trazer jogador assim no pacotão para dar cala a boca na torcida é fácil, irmão, é moleza. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.